Ok, vamos então analisar como é que ficou aqui o controller do PHP, né? GED, documento cabeçalho controller, tá aqui ele. É o mesmo controller que foi gerado pelo gerador de código, mas ele tem um método a mais aqui no final, tá? Esse método a mais do controller, eu coloquei ele na rota, né? Então lá em rotas tem uma rota a mais aqui no final, ó, no GED, é essa rota aqui. A rota vai ser GED documento cabeçalho controller atualiza detalhe, tá? Essa rota então vai chamar o método atualizar detalhe de dentro de GED documento cabeçalho controller, tá? Então, o GED documento cabeçalho controller tem o método atualizar detalhe. Esse método, ele pega os arquivos que foram carregados na requisição, é assim que a gente faz com o Slim, ok? Eu guardo então esses arquivos dentro de arquivos enviados, dessa variável aqui, tá? E nesses arquivos enviados eu procuro pelo arquivo file, tá? Então quando eu mandar lá do cliente eu tenho que marcar esse arquivo como um file, tá certo? Guardo o arquivo enviado aqui, ó, em arquivo enviado, tá bom? Daí eu passo esse arquivo enviado, que veio na minha requisição, para o método atualizar detalhe que está dentro do service, tá? Então o service também vai ter um método atualizar detalhe, normalmente costuma ser assim, né? Esse método aqui é que vai gerar o arquivo em disco, tá? Daí eu retorno depois com o 200 para o lado do cliente. Estou testando se está acontecendo alguma coisa, tá? De fato tem aqui um try e um catch, né? Se acontecer algum problema, eu trato o erro aqui. Até errado aqui tem gerar PDF NFE. No caso aqui é atualizar detalhe GED, tá? Vamos então dar uma olhada no nosso service, né? Para ver o que está acontecendo no método atualizar detalhe do service lá, tá? Então no nosso service, aqui, service GED, aqui ele, GED documento cabeçalho service. Lá no finalzinho então eu tenho lá o atualizar detalhe, ó, tá aqui ele, tá? Eu mando lá o arquivo enviado, né? Daí eu pego o nome desse arquivo e guardo aqui, ó, nome arquivo, tá? Daí eu passo o MD5 no nome do arquivo e guardo aqui, nome arquivo MD5. Daí eu vou gerar aqui um nome e o arquivo completo, tá? Onde eu vou colocar o caminho onde esse arquivo vai ser salvo, que é em T2TI GED. Eu vou salvar esse arquivo dentro dessa pasta, T2TI GED. Nós vamos ter uma tabela que vai armazenar essas configurações. Por enquanto elas estão fixas, não só aqui, mas em outros módulos também. Todas essas configurações devem ficar numa tabela de configurações da aplicação. Aí devem ser tratadas no módulo administrativo, tá? Então eu pego o nome do arquivo MD5 que eu gerei ali, ó, junto com essa pasta, e concateno com a extensão do arquivo, que nesse caso, no meu teste, eu vou mandar uma imagem, tá? Então eu já estou colocando aqui a mesma extensão da imagem que eu estou mandando, mas não está certo, né? Você tem que pegar a extensão do arquivo que está subindo, pode ser um doc, pode ser um PDF, tá? Então já é algo para você fazer aqui, ó, como pegar a extensão do arquivo, tá bom? Daí, se não houver nenhum problema nesse arquivo, o que é que eu faço? Eu chamo o método moveTo, tá? Arquivo enviado, moveTo, nome arquivo completo. Então ele pega o arquivo que foi enviado e grava no disco no caminho que está definido aqui em nome arquivo completo. Tá certo? Ok. Lembrando que nós estamos chamando aqui o MD5 do nome do arquivo, mas no final das contas não é isso que a gente quer, tá? Nós queremos o MD5 em cima do conteúdo do arquivo, né? Então se o usuário subir um doc lá com um determinado conteúdo, nós temos que gerar um MD5 em cima daquele conteúdo, porque caso aquele conteúdo seja alterado, né, uma letra que seja alterada naquele arquivo, o resto vai ser diferente, e vão saber, ó, esse arquivo foi mexido, não é o mesmo conteúdo que eu subi, tá bom? É uma segurança, tá? Então o resto é em cima do conteúdo, não em cima do nome do arquivo. Você vai pesquisar sobre isso aí e vai tentar realizar isso daí também, tá? Depois vai ter a questão da assinatura digital do arquivo, né? Essa questão é mencionada no exercício, que eu vou falar na próxima videoaula, tá? Então deixa... para quando eu estiver falando na videoaula, eu vou mencionar essa questão do certificado digital. Pronto, vamos fazer um teste então, né? Para eu testar aqui, basta que eu esteja com o meu Apache em execução, ele já está. Daí eu vou aqui no Postman,
No Postman, normalmente nós selecionamos a opção Raw para ele subir o conteúdo do objeto JSON. Neste caso aqui eu vou subir um form data, tá? Quando você for fazer a aplicação lá no Flutter, você tem que saber também como é que você vai mandar esse arquivo, né, dentro da tua requisição lá, tá? Ok, vou deixar para você pesquisar isso daí. Daí aqui, ó, na minha chave eu coloco file, tá? Lembrando que lá no PHP, ó, eu estou pegando dos arquivos enviados o arquivo file, tá? Então coloca file aqui. Daí quando você colocar essa chave, ele vai pedir para você selecionar, para você informar se é texto ou arquivo, ó, text or file. Selecione file, vai aparecer uma janela de diálogo e você seleciona o arquivo que você quer. Eu estou selecionando uma imagem que eu já tenho no meu computador. Essa imagem então ela vai subir dessa parte que você está vendo aí, ó, tá? É como se fosse a minha máquina cliente, né? E no lado do servidor, ele vai salvar esse arquivo aqui dentro, nt2ti-jet, tá? Então, com o Apache já em execução, eu vou realizar esse teste aqui, ó. Ele é um post, a porta é 80, né? Então eu tenho que colocar aqui apenas o Fênix, no caso do PHP. Fênix, get documento cabeçalho, atualiza detalhe, mandei. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Pronto, ele retornou aqui para mim um 200, ó. Então deu tudo certo, né? E aqui ele já gravou o arquivo para mim na pasta t2t-jet com o hash, né? O nome do arquivo é um hash, tá? Nesse caso aqui é o hash do nome do arquivo, mencionando de novo, não é isso que nós queremos esse hash em cima do conteúdo do arquivo, mas fica isso aí como um exercício para você procurar, né? Ver como é que implementa isso daí no PHP, tá? Na próxima videoaula então a gente vai falar sobre aquele algoritmo do exercício que você viu logo ali embaixo no comentário.